dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos falar aqui rapidamente sobre a estratégia de imunização contra influenzas no ano de 2026. Eu peguei aqui a apresentação da Secretaria Estadual e eu dei uma resumidinha aqui para vocês, para a gente estar falando aqui dos principais pontos. Vacina da influenza, assim, acho que nos últimos anos aí a gente tem trabalhado praticamente um ano inteiro com a vacina, né? Então, a estratégia para esse ano praticamente não teve nenhuma alteração em relação aos anos anteriores, não. Então, o pessoal aí que já é experiente aí em sala de vacina não vai ter nada de diferente para a gente estar falando aqui agora, não, certo? Então, vamos lá. Aqui o primeiro slide aí falando dos objetivos, né? E como sempre é reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes da infecção do vírus da influenza da população alvo. E a meta é vacinar 90% de cada grupo prioritário. Mas assim como o ano passado, né, a cobertura vacinal ela vai ser mensurada apenas em crianças, gestantes e idosos, né, crianças menores de 6 anos, crianças e idosos. Os demais grupos, de preferência, vocês também sinalizarem aí no sistema de informação, né, para a gente também ter uma noção de como é que está a procura aí dos outros grupos de risco também. E em relação à inserção em sistema, né, a gente vai colocar crianças, gestantes e idosos como estratégia rotina e o restante dos grupos de risco, né, eles vão ser cadastrados como estratégia especial. Esse ano, então, a principal novidade vai ser, né, que o Ministério da Saúde ele já quer iniciar a campanha com um dia D, né? Então o Estado conversou com os municípios, né, no início do mês, divulgando essa estratégia. A princípio ainda não tinha certeza, né, se a gente iria conseguir trabalhar, fazer o dia D no dia 28, porque ninguém ainda tinha certeza se iria dar tempo, né, de chegar as vacinas a tempo de fazer o dia D. Aqui em Campos, né, nós recebemos a vacina hoje, dia 26, né, quinta-feira, e amanhã, dia 27, é que a PEVAX deve fazer essa mobilização para poder entregar nos 10 postos que nós escolhemos. Infelizmente, né, não teve como, não ia ter tempo hábil nem vacina suficiente para todo mundo participar, então a gente teve que escolher algumas regiões aí para poder estar participando desse dia D. E para o dia D, a gente só vai trabalhar com esses grupos de rotina, né, que seriam gestantes, crianças menores de 6 anos e idosos. Então, a partir do momento que forem chegando mais doses, né, a gente vai começar a distribuir também para os outros postos. E mais para frente um pouquinho a gente vai abrir o restante aqui dos grupos de risco. Mas a princípio essa primeira semana, né, a gente vai trabalhar após o dia D, no decorrer da próxima semana, a gente vai estar trabalhando só com esses 3 grupos por enquanto. E aqui vem mostrando para vocês, né, de qual será a estratégia aqui da população alvo para a campanha, que seriam essas 3 de rotina e o restante aqui dos grupos de risco. Também não tem nenhuma novidade em relação aos anos anteriores. Eu vou estar encaminhando junto aqui para vocês no grupo a nota técnica oficial do Ministério da Saúde, onde vocês vão poder estar dando uma olhada, né, com mais detalhes, quais são os critérios para cada grupo desses aqui, né? Então, pela nota técnica, vocês vão ter essa referência aí de qual população, né, referente a esses grupos aqui, vocês vão estar dando
essa prioridade aí na imunização contra a influenza. Aqui agora começando a falar um pouquinho da parte técnica, né? Como é uma cepa atualizada, né? Então, diferentemente da vacina que a gente estava trabalhando até janeiro, né? A gente teve uma atualização de uma cepa. E também é bom deixar claro, né, em relação a essa questão que nós vacinamos até janeiro com a cepa de 25, é importante a população entender e vocês também, profissionais de saúde, entenderem isso, né? Para quem já tomou a vacina esse ano de 2026, mas com a cepa do ano passado, esse ano esse público também deve ser vacinado. Que às vezes a gente escuta, né, as pessoas falando que já tomou vacina da gripe esse ano, né, tomou em janeiro, e acha que não vai ter necessidade de tomar essa de 2026. Então o intervalo mínimo é de 30 dias, então como a última dose, né, a gente pediu para todo mundo encerrar a campanha no dia 31 de janeiro, então a gente sabe que não vai ter ninguém que recebeu a cepa de 2025 com menos de 30 dias, né, para o início da campanha. Então é só vocês ficarem atentos a essa questão aí, né, se por acaso, né, o cidadão informar que já tomou a vacina desse ano, mas esse ano com a cepa de 2025, ele precisa ser vacinado novamente esse ano com a cepa de 2026. Então, questão aqui de armazenamento, né? O padrão entre 2 e 8, validade de 12 meses da data de fabricação, mas a gente sempre leva em consideração, né? Às vezes a gente trabalha com vacina, né? Com a validade até o mês 3, até o mês 4. Se eu não me engano, o último lote que a gente estava trabalhando e que a gente encerrou em janeiro estava com validade com o mês 3 ou mês 4, né? Então a gente sempre fica aguardando também essa orientação da Secretaria Estadual para a questão do encerramento da estratégia. Após a abertura do frasco, ela tem a validade de 7 dias, né? Tendo a temperatura de 2 e 8. Então é sempre importante, né? Sempre que abrir o frasco, identificar a data de abertura para poder vocês estarem, se porventura, né? E ainda tiver dose no frasco e acontecer, né, de estourar esse prazo de validade de 7 dias, vocês vão ter que desprezar o frasco. Esse frasco aberto ele não precisa ser notificado para rede fria, né? Como perda de imuno biológico não, tá? Frasco aberto não tem necessidade. A gente só faz o formulário de inutilização quando a gente perde algum frasco fechado, certo? Ou por avaria, ou por validade, outros motivos também. Mas frasco aberto a gente nunca não precisa sinalizar para a rede fria. A via de administração intramuscular, de preferência do deltoide direito, e o volume da dose para criança de 6 meses e menor de 3 anos é de 0,25 e para criança a partir de 3 anos é de 0,5. Nesse slide aqui, a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe em relação a essa questão do volume da dose aqui, que muita gente sempre tem essa dúvida, né? Então, para o pessoal que está iniciando aí em sala de vacina, é importante se atentar para esse detalhe aqui. O volume de 0,25 não é meia dose, a gente sempre escuta o pessoal falando isso, né? Que 0,25 é meia dose e 0,5 é a dose completa. 0,25 é o volume de dose recomendado para essa faixa etária, certo? De 6 meses a 2 anos, o volume da dose vai ser 0,25, independente se for D1, D2 ou dose única. A gente sabe, né, que todos os primos vacinados antes de 9 anos de idade, eles precisam receber 2 doses, com intervalo mínimo de 30 dias. Então, para aquele bebezinho que está iniciando o esquema esse ano, né, um bebezinho de 6 meses, ele vai fazer uma dose de 0,25, 30 dias depois a segunda dose. Então, dentro do sistema de informação também deve ser informado qual é a dose que ele está utilizando. E esse mesmo bebezinho, na próxima temporada de campanha, né, no ano que vem, ele ainda vai estar dentro dessa faixa etária, de 6 meses a 2 anos. Então, o volume da dose dele para o ano que vem também vai ser 0,25, né?
Então, só a partir de quando ele fizer 3 anos de idade que o volume da dose dele passa a ser de 0,5 ml. Então, todos vocês têm que ter sempre atenção nisso daí, né? Orientar os técnicos de vocês também para ter essa atenção na hora da escolha aqui do volume da dose, certo? Aí aqui vem falando que a vacina contra a influenza, né? Ela pode ser aplicada de forma simultânea com qualquer outra vacina do calendário, desde que seja em vias diferentes. Não tem problema também com questão de medicamento, né? Ela pode ser aplicado também junto com outro medicamento, mas em vias separadas. Os tratamentos com imunossupressores, né, ou radioterapia, pode reduzir ou anular a resposta imunológica, mas de qualquer forma, pacientes imunodeprimidos eles fazem parte, né, da estratégia também da campanha. Então não tem nenhuma contraindicação fazer a vacina em pessoas imunodeprimidas, certo? Mesmo sabendo que talvez a resposta imunológica é um pouco menor. Mas antes ele ter uma resposta menor do que ele não tem resposta nenhuma, né? Então, como é uma vacina inativada, não tem problema nenhum ser aplicado em imunodeprimidos. Em relação aqui a doadores de sangue, né? Para quem foi vacinado, ele deve aguardar pelo menos aí 48 horas para poder fazer a doação de sangue. Isso aí é mais para questão de informação, né? Se por acaso o cidadão lhe perguntar, né? Depois que ele tomar a vacina, se ele pode doar sangue, vocês vão informar que ele precisa ter pelo menos 48 horas de intervalo. Aí aqui vem falando das questões das precauções, né? Aquelas precauções também padrões que a gente já está acostumado a trabalhar, que é em caso de doença aguda febril, moderada ou grave, né? Se tiver suspeita ali de Covid, é importante também adiar a vacinação até a resolução do quadro. Pessoas que têm alergia a ovo, né, com apenas urticária, pode realizar a vacina em qualquer unidade de saúde. Então não tem necessidade de encaminhar para o CRI. Pessoas que têm alergia leve, né, a proteína do ovo ali, que apresente apenas urticárias. Só aquelas pessoas que têm alergia grave, né, que apresentem sinais de anafilaxia. Essas pessoas, né, devem ser encaminhadas para o CRI para poder ser avaliada, né, se vai poder fazer a vacina ou não, ou pode ser que seja feito com a supervisão médica, né? Então, esses casos de alergia grave precisa ser encaminhado para o CRI. E aqui vem falando em síndrome de Guillain-Barré, né? Para pessoas que tiveram síndrome de Guillain-Barré até 42 dias após uma dose anterior da vacina contra a influenza, ela também deve ser avaliado. Então, para esse caso também, a gente também indicaria ser encaminhado para o CRI para poder ser avaliado a questão se irá poder receber a vacina ou não. E questão de contraindicações, né? São pessoas menores de 6 meses de idade, que isso estaria fora da bula. Então, se acontecer porventura, né, de alguma criança com menos de 6 meses de idade ser vacinada, essa criança deve ser notificada, certo? Que aí já é considerado um erro de imunização. E para pessoas que tenham anafilaxia grave a uma dose anterior, também essa pessoa também teria que ser avaliada para poder analisar a relação risco-benefício, né? Então quem faria essa relação risco-benefício seria o médico do CRI. Aqui vem falando dessas questões de ESAV, né? Sempre na hora da triagem ali é importante, né, informar sobre possíveis eventos adversos que podem acontecer. E se por acaso acontecer algum tipo de evento adverso grave, esse evento adverso deve ser notificado. Os registros da vacina, né? A gente aqui em Campos, nós trabalhamos com o sistema terceirizado SIS e algumas unidades trabalham com esse PNI. Então, cada um vai fazer a digitação, né, no sistema que tiver disponível, não tem necessidade, né, obrigatoriedade de
somente em um sistema, a SPNI, por exemplo, né, em campanhas passadas, né, teve essa orientação do Ministério da Saúde, do Estado, né, para as vacinas contra a influenza serem digitadas no SPNI. Então, esse ano permanece, né, a, a digitação dentro do sistema terceirizado mesmo, desde que o sistema terceirizado faça a migração de forma correta, né, para a RNDS. E ele também tenha os grupos de risco de acordo com a nota técnica aqui do Ministério. Então, a digitação permanece da forma que vocês já estão habituados a trabalhar. Aí aqui vem mostrando a questão das estratégias, né? Para criança de 6 meses a menor de 6 anos, gestantes e idosos, a estratégia deve ser rotina, né, no sistema. E para todos os outros grupos de risco, a estratégia será especial. Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer o registro no sistema, tá? Para escolher aqui a estratégia correta, até para a questão de migração de doses também acontecer de forma correta. E os manuais sempre orientam, né, a fazer registro em somente um sistema, né? Então, se a gente está fazendo o registro pelo SIS, a gente tem que aguardar a dose ser migrada, né? Às vezes o cidadão ele está precisando que a dose entre no cartão no meu SUS digital dele, né? Aí às vezes demora um pouquinho, mas tem que passar a sua orientação que a dose pode levar um tempinho para migrar, mas ela vai migrar. Não é para digitar em outro sistema não, né? Tem gente que tem o costume de pegar e fazer transcrição de dose pelo SPNI. Então isso daí vai dar duplicidade e vai atrapalhar na cobertura, certo? Então é para escolher um sistema, né? Quem dá atenção básica normalmente usa o SIS, continuar usando o SIS. E o pessoal que não é da atenção básica usar o SPNI, como já é de costume. Aqui vem falando isso que eu acabei de falar, né? O sistema ele é para registrar apenas uma vez, certo? Para não acontecer de dar algum erro na hora da migração para a RNDS. Então, a gente vai estar iniciando a campanha aí no próximo sábado, dia 28. Somente 10 unidades vão estar participando e a gente vai estar orientando vocês no decorrer da semana, né? De como é que vai ser os envios aí para as outras unidades que não estão participando do dia D. A gente recebeu poucas doses agora nessa primeira remessa, então talvez a gente tenha que priorizar algumas unidades, né? Que tem assim referência em questão de idosos, né? E de criança. Então fiz essa gravação aqui rápida para vocês para dar um pouco de suporte e orientação aí em relação ao dia D. Então, vacina da gripe é uma vacina bem tranquila, né? Acho que a maioria de vocês já estão habituados a trabalhar. Então, vamos aguardar o decorrer aí da semana para a gente estar informando aí dos próximos capítulos aí da estratégia da campanha contra a influenza. Então, obrigado a todos aí pela atenção. A gente vai se falando aí nos canais da prefeitura ou, né, pelo WhatsApp também. Obrigado a todos aí.